Ateísmo é amor, é viver no agora, é sentir o calor que o presente aflora. Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu podcast Grandes Mentes do Ateísmo. O podcast Grandes Mentes do Ateísmo ele é focado em pessoas que mudaram o mundo ateu, né? O que nós entendemos como ateísmo moderno. É importante talvez destacar que esses nomes não necessariamente significam pessoas que contribuíram diretamente, mas que foram importantes, como Carl Sagan, Albert Einstein. Eles não eram pessoas necessariamente ateias publicamente ou declaradas. Mas esse podcast também dá um foco muito forte a pessoas que contribuíram fortemente, como o neoateísmo, Christopher Hitchens, Sam Harris, Richard Dawkins, que é largamente conhecido. Então, nesse podcast, eu convido vocês a fazer uma viagem no tempo e talvez, às vezes, filosófica sobre o ateísmo, né? Como que o ateísmo evoluiu, né? Quais são as questões históricas. Mas também eu queria convidar vocês, né, aproveitando essa introdução do podcast, para conhecer os meus livros, né? São vários livros na Amazon. Eu queria recomendar para vocês especificamente agora A Revolução Ateísta. A Revolução Ateísta é um livro que eu dediquei especificamente ao ateísmo. É um livro que fala exatamente disso, né? O livro ele tem um foco na Madalyn O'Hair, que foi uma ativista ateísta norte-americana, mas o livro também fala de outros nomes e o livro é lançado em volumes, né? Esse primeiro volume está focado na Madalyn O'Hair, mas a ideia é que os próximos volumes também vão focar em outros nomes do ateísmo. Então esse podcast e o livro A Revolução Ateísta são dois complementares, né? Ou seja, esse podcast, ao produzir o podcast, eu estou preparando o material para os próximos volumes, que serão muito possivelmente dedicados a talvez nomes individuais ou grupos, né, de ateus. Então, bom episódio, bom aprendizado e boa escuta. Olá, você vai ouvir o prefácio do meu livro O Paradoxo de Einstein, Ciência, Ética e o Deus Cósmico. O livro já está disponível na Amazon em formato Kindle, e em breve no formato impresso. O audiolivro completo pode ser encontrado no Google Play. Boa escuta! Prefácio. Este livro nasceu de uma curiosidade provocada por um amigo ateu, que me enviou uma citação atribuída a Albert Einstein. A frase era perturbadora, descrevia os ateus como escravos que ainda sentem o peso das correntes que jogaram fora depois de muita luta. E que por rancor não conseguiam ouvir a música das esferas. Para quem conhece a precisão e o humanismo do físico, a declaração soava claramente problemática, quase como um fragmento de um sermão religioso. Iniciei o processo de escrita como quem pinta um quadro. A tinta foi aplicada sem que eu soubesse exatamente o que surgiria no final, permitindo que o sentido emergisse durante o próprio ato. O rascunho original, que pretendia ser apenas uma verificação técnica de citações falsas sobre religião e ateísmo, evoluiu para um caso de detetive muito mais profundo. A investigação revelou que a desinformação em torno de Einstein não é acidental, mas parte de uma engenharia da domesticação que visa converter o gênio em um ícone socialmente palatável para o público teísta e seus simpatizantes. Nesse processo opera-se uma distribuição simbólica de traços. Quem respeita a religião é selado como maduro, enquanto vozes incisivas e honestas como a de Bertrand Russell são pintadas como imaturas ou agressivas. Einstein é, assim, reconstruído como o modelo ideal de gênio respeitoso da fé alheia, enquanto Rousseau é inflado até se tornar um espantalho de hostilidade. Essa operação cultural desloca o valor real do pensamento do físico para um capital simbólico autônomo, onde o nome de Einstein passa a ser invocado para validar agendas religiosas, ignorando que, em privado, ele frequentemente demonstrava uma hostilidade à fé tradicional maior do que a do próprio Rousseau. Ao longo desta obra,
convido o leitor para uma viagem pela história do pensamento de Einstein e o eterno conflito entre ciência e cristianismo. O que começou com a análise de uma citação, que, ironicamente, descobri existir em uma carta privada, embora tenha sido amputada de seu contexto original, transformou-se em uma tese sobre a evolução espiritual humana. A espinha dorsal deste livro é a proposta das 4 fases do pensamento religioso. A religião do medo, onde a humanidade cria deuses para barganhar contra as ameaças do universo. A religião moral, o estágio do Deus legislador que pune e recompensa, típico das religiões abraâmicas. A religiosidade cósmica, o horizonte de Einstein, onde o assombro diante da ordem racional do cosmos substitui a adoração a um ser pessoal. O naturalismo pleno, a 4ª fase, o estágio que Einstein, por prudência ou limite histórico, não habitou plenamente, mas que Bertrand Russell e cientistas modernos como Stephen Hawking consolidaram. Ao explorar o Deus de Spinoza que Einstein invocava, veremos como sua linguagem poética e ambígua permitiu que ele fosse capturado tanto por religiosos, que o pintam como respeitoso à fé, quanto por ateus, que o veem como um dos seus. Analisaremos como biógrafo respeitados suavizaram suas arestas e como figuras místicas projetaram sobre ele a imagem de um vidente do Uno, resultado de sua linguagem ambígua no que tange religião. Esta obra busca desmitificar o gênio, partindo da premissa de que Albert Einstein não era infalível. Ele cometeu erros de cálculo iniciais ao tentar provar a realidade dos átomos e ao calcular o desvio da luz pelos planetas. Além disso, o físico demonstrou uma resistência histórica a pilares da ciência moderna, como as evidências do Big Bang e o indeterminismo da mecânica quântica. Einstein foi, acima de tudo, um homem de seu tempo, forçado a navegar em um ambiente social onde o rótulo de ateu era radioativo e carregava um peso de marginalização pública e riscos profissionais brutais. Como será argumentado ao longo deste livro, pedir a opinião de Einstein sobre religião e ateísmo, para considerá-lo autoridade máxima, constitui um erro elementar de categoria. Essa prática equivale a solicitar a avaliação de Bertrand Russell sobre a relatividade e descartar a de Einstein apenas por preferência pessoal. No campo da religião e do ateísmo, Russell possui uma autoridade técnica e filosófica muito superior, tendo produzido críticas sistemáticas e rigorosas que Einstein jamais se propôs a realizar. Enquanto Rousseau construiu um pensamento profundo e articulado sobre a descrença, as incursões de Einstein no tema eram predominantemente reativas, pessoais e circunstanciais. Einstein utilizava uma linguagem poética e ambígua para expressar convicções íntimas, muitas vezes funcionando como um escudo discursivo para evitar batalhas sociais desgastantes, mas nunca formulou uma nova teoria ou um tratado sistemático sobre o sagrado. Portanto, tratar seus desabafos epistolares ou ensaios breves como doutrina final é um exercício de confirmação simbólica que ignora a real competência intelectual exigida pelo debate filosófico. Espero que curtam esta jornada que vai de Sobral, no Ceará, às salas de Princeton, revelando que a ciência, quando atinge sua maior grandeza, contempla o mistério sem precisar se curvar ao mito. Boa leitura! Jorge Guerra Pires. Ouro Preto, 2026.